quero declarar essa noite de um entendimento que o teu povo jamais teve na tua palavra, que eles sejam visitados com a revelação tão tremenda, tão poderosa, Senhor, que venha transformar os projetos da vida deles, que os olhos sejam abertos, que a mente seja silenciada, que a única voz que eles venham ouvir seja a voz do Espírito através da palavra. Eu declaro toda essa região tomada pelo exército de anjos de Deus. Eu declaro toda essa região tomada com o reino de Deus. Que sejam julgados, que haja justiça sobre toda entidade maligna, demoníaca, tudo aquilo que se levantou, tudo aquilo que se posicionou, tudo aquilo que está resistindo. Eu libero agora a palavra: caia por terra, caia por terra, caia por terra. Eu declaro milagres, eu declaro curas, eu declaro respostas. E o povo de Deus diz? E o povo de Deus diz o quê? Aleluia. Então abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 26. 1 Coríntios 9, 26 diz assim: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Fala para o teu irmão: eu vou correr para um alvo. Eu não vou gastar energias à toa. Eu corro não como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Pode sentar. Abacuque 2, versículo 3 diz assim. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes que você vai ouvir na sua vida, porque você vai alinhar, você vai ter um alinhamento, as coisas que estão tortas serão alinhadas. A única coisa que Deus abençoa é a vontade dEle na sua vida. Deus não abençoa a tua vontade, Ele libera a vontade dEle na sua vida. Por isso temos que haver um alinhamento. Abacuque 2, versículos 2 e 3 diz assim: então o Senhor me respondeu, Deus respondeu e disse: escreve o que? A visão, o alvo, escreve o propósito e torna bem claro, bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Versículo 3: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente, devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo que a visão, o propósito e o alvo será cumprido. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente acontecerá, ainda que pareça demorado, não se atrasará. Eu quero declarar que aquilo que é uma visão vai virar uma promessa na tua vida. Amém ou não amém? Queridos, Paulo disse: eu não corro sem alvo, eu não gasto energia sem alvo. E se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que ser um povo profético, nós temos que ser um povo que anda com propósito, com alvo, querido, com uma visão. Não é qualquer alvo. Fala para o teu irmão: não é qualquer alvo. Quando Paulo estava sendo julgado em Atos 9, 26, ele virou para o rei e disse assim: eu não fui desobediente a tudo o que eu estou fazendo. Ele falou assim: eu não fui desobediente à visão do céu, à visão celestial.
Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim: olha, eu corro com o alvo. Lá em Atos 9:26, ele fala assim: eu não fui desobediente a essa visão e a esse alvo. Agora entende, de onde é o seu propósito? Da onde é o seu alvo? Paulo disse assim: eu obedeço, eu me movo por uma visão, mas não é uma visão qualquer, não é uma visão que foi gerada em qualquer lugar, não é uma visão que foi simplesmente inventada. Essa visão é uma visão do céu, é uma visão que eu recebi de Deus. É o propósito dele para a minha vida, é o propósito dele que define a partir de hoje. A minha vida está definida não por aquilo que eu vejo na terra, mas aquilo que eu vejo no céu. Alguém está entendendo? Fala para o teu irmão: a fonte da visão determina quem é o seu Senhor. A fonte da sua visão, não importa, pode parecer uma visão boa, mas a fonte dela determina se é Deus ou se não é Deus. Que Paulo teve uma visão de quê? Hoje em dia as pessoas determinam o seu projeto de vida baseado em coisas, em, propriedades, mas Paulo teve uma visão não de uma coisa, ele teve uma visão de uma pessoa, e essa pessoa mudou a vida dele, essa pessoa transformou a vida dele, ele teve uma visão de Jesus. Se você quer ter um propósito de vida, hoje eu quero te dar uma visão. Não é uma coisa, não é uma posição, não é nada que o homem pode tirar, mas é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é Jesus, aleluia. Quantos aqui estão me entendendo? Fala para o teu irmão: a sua visão vai determinar os seus planos. Ah, meu irmão, não tem jeito, não tem como esconder. Se ela for gerada do céu, ela irá gerar planos do reino. Se ela for gerada na terra, ela vai gerar planos do ego. A sua visão, ela determina quem é o seu Senhor. Da onde que vem os seus planos? Da onde os seus olhos, o seu propósito, o seu objetivo está. Se são coisas, filtra hoje, porque o que vai fazer a diferença na tua vida não é uma coisa que você tenha, é um Deus que você serve. É um Deus que eu sirvo. Fala para o teu irmão, pergunta para o teu irmão aí, pergunta para alguém do teu lado: a sua visão é do ego ou é do céu? Quando eu falo do ego, é cobiça. A Bíblia fala que tem orações que Deus não vai ouvir. Não pense tal que Deus ouvirá. Uma oração que não é gerada por uma visão, não tem resposta de Deus. Para que você quer um casamento? Daqui a pouco eu vou te falar. Para que você quer sucesso, resultado, êxito? Meu irmão, a tua resposta vai determinar o céu aberto ou o céu fechado sobre você. Vai determinar. Fala para o teu irmão: você é direcionado por uma visão. Essa visão, essa pessoa, ela direcionou tudo na vida de Paulo. A sua carreira, o seu sacrifício, a sua música, as suas decisões. Querido, olha, nós não podemos forçar aqueles que têm uma visão do céu. Quem tem uma visão do céu faz naturalmente aquilo que as pessoas não gostam de fazer. Quem tem uma visão do céu ama a palavra. Quem tem uma visão do céu ama as coisas espirituais. Quem tem uma visão do céu ama orar. Quem tem uma visão do céu é o adorador. Quem tem uma visão do céu não vive em depressão, mas ele vive na presença do Senhor. A sua alma está sarada, o seu coração está guardado. Quem tem uma visão do céu, meu irmão, ele é mais do que vencedor. Fala para o teu irmão: Deus não vai se adequar à sua visão, mas é você que tem que encaixar na visão dele. Olha que Paulo fala depois que ele teve uma visão. Ele falou assim: olha,
em Filipenses capítulo 3, você pode depois ler do 4 ao 14, e hoje eu não estou transmitindo esse culto, sabe por quê? Porque eu estou vendo um povo que está abusado com a palavra. Falei, sabe uma coisa, eu vou transmitir não. Se quem quiser vai anotar, quem quiser vai guardar, quem quiser vai vir para a igreja, porque acabou esse negócio de virtual. Não é virtual, é espiritual. Espiritual é se mover em fé, é estar presente. Filipenses 3 diz assim: prossigo para o alvo. Eu prossigo para onde, gente? Novamente, prossigo para onde? O que é o alvo de Paulo? Era uma carreira. O que é o alvo de Paulo? É uma propriedade. Qual é o alvo de Paulo? Sabe qual é o alvo de Paulo? Não é uma coisa, é uma pessoa chamada Jesus. Ele prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, querido, o que acontece? Deus não impõe o profético na tua vida. Quantos querem viver uma vida profética? Então uma vida profética, meu irmão, é uma vida que foi tocada pelo céu, e a partir daquele momento, as coisas que se veem não significam mais nada, mas as coisas que não se veem hoje têm valor na tua vida, no teu dia a dia. Alguém pode dizer glória a Deus? Então Deus não impõe, Deus propõe. Deus, Ele propõe. Quantas vezes Deus te propôs este ano? Quantas vezes Deus chegou para você, falou, filho, segue-me. E você falou, não, primeiro eu tenho. Porque a sua visão determina quem é o seu Senhor. Porque se Jesus é o seu Senhor, você não questiona, você ama, você segue, você vai junto. Querido, não é peso vir para a igreja, é um privilégio estar aqui reunido, adorando a Deus. É um privilégio estar aqui, meu amado, servindo ao Senhor. Não é pesado ficar 12 dias, eu fico, sabe, um ano todo no meu trabalho. Eu passo horas e horas em sala de aula, e eu acho muito pesado vir adorar a Deus durante 12 dias. Querido, olha, o céu vai ser muito chato para muita gente, por isso que você não vai para lá. Você não consegue passar uma hora na presença de Deus, como é que você vai querer passar a eternidade? Ei, você está me ouvindo? Pastor, não estou gostando dessa mensagem. Vai piorar. Vai piorar. Preocupa não. Não vim aqui pregar para você, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Amém ou não amém? Diga glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele propõe o profético. Filipenses 3 diz assim, aliás, Filipenses 3, a partir do 4, diz assim, Filipenses, versículo 7, olha só, Deus propôs, aí Paulo fez, lancei fora todas as coisas. E outro versículo ele fala assim, pus de lado. Ele fala assim, considerei como perda. No versículo 10 ele diz, renunciei todas as coisas. No versículo 13 ele fala, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa. Estou concentrando. Ele começa dizendo, olha, eu sou da tribo de Benjamim, cresci nos pés dos maiores mestres da minha geração, eu fui treinado para ser rei, mas essas coisas eu pus de lado. Em outro versículo ele fala assim, olha, eu considerei como esterco humano. E ele fala assim no versículo 13, esquecendo o passado e aguardando esperançoso para aquilo, irmão, só quem vive profeticamente. Quem é que vive profeticamente aqui? Pode falar isso. Esquecendo-me o passado e aguardo esperançoso aquilo que está na minha frente. O que estava na frente. Versículo 14 ele fala assim, esforço-me
para chegar no fim da corrida. Ei, não é fácil, envolve decisão, envolve aceitação, envolve escolha. Para de pedir oração para aquilo que você sabe que você tem que fazer. Para de orar e decide, meu filho. Não adianta orar para aquilo que você sabe que não é a vontade de Deus. Não adianta pedir direção para aquilo que você sabe que é errado. Vamos entender o que Paulo disse. Paulo chama tudo isso de prêmio. Ele chama prêmio da soberana vocação. Ele fala assim: sabe o que eu quero? Sabe qual é o meu projeto de vida? Meu projeto é Jesus. Ele fala assim: eu quero parecer com Ele. Eu quero ser semelhante a Ele. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas não vejam Paulo. Paulo desapareceu. Elas comecem a ver a presença do Senhor. Elas vejam a Deus na minha vida. É isso que eu quero. Querido, olha, vamos entender. Qualquer coisa que Deus começa na nossa vida, começa com uma visão. Diga, qualquer coisa que Deus começa com a visão. Então o planejamento profético começa com uma visão. Planejamento profético não começa com a necessidade, começa com uma visão. Uma visão, ela tem por objetivo gerar em nós um direcionamento de vida. Quem aqui quer ter uma visão do céu? Tem pessoas que não querem, mas quem quer, levante a mão. Você quer ter uma visão do céu. Então essa visão, ela tem um propósito de direcionar todos os aspectos da sua vida. Tudo. Entende? A visão não tem prazo de validade. Tem pessoas que são crentes durante só um período. São obreiros só na igreja. Não são no trabalho, não vivem profeticamente no trabalho, porque vivem murmurando, vivem reclamando. Elas não são proféticos aonde elas estão. E eu quero dizer que visão não tem lugar e nem prazo de validade. Ela é algo que entra na sua vida e a visão é assim que eu quero que a sua vida seja. A visão fala para mim, meu amado, não importa a minha situação, esse é o caminho que eu tenho para você, essa é a direção que eu tenho para você. Uma visão entra na sua vida emocional, uma visão entra na sua vida financeira, uma visão entra na sua agenda, uma visão, meu amado, entra na sua casa, entra na sua rede social. Ei, você está me ouvindo, crentinho? Entra na sua rede social. A visão do céu, meu amado, se ela não interferir em tudo, ela não vai entrar em nada. Tem muita gente que fala que tem visão. Tem nada! Palhaçada! Fala para o teu irmão, a visão é o motivador principal da vida de uma pessoa. Porque a visão, meu amado, ela fala do propósito de Deus. Então significa que a vida pode estar ruim agora, a vida pode estar difícil agora, eu posso estar vivendo uma crise, mas o meu motivador não é o momento que eu estou vivendo, não é a luta que eu estou vivendo, não é o abandono que eu estou vivendo, não é a dor que eu estou vivendo, não é o momento. A minha visão está lá na frente. Tem gente que só vai ficar feliz quando acontecer. Meu filho, quem tem visão é feliz agora, é adorador agora, é crente agora, é servo de Deus agora. Vamos lá, vou continuar. Nossa vida deveria ser profética, mas ela não é, porque ela não é resultado de uma visão. Ela é um resultado de uma conveniência, de uma circunstância, prazos de validade em tudo. Hoje nós temos uma geração errante. A Bíblia tem um termo chamado vagabundo. Vagabundo é aquilo que não tem pousado, uma hora está num lugar. É uma pessoa que recebe toda semana uma visão. De estação em estação tem uma visão. Ah, Deus me deu uma visão nova. Ei, você acha que Deus é doido? Já pensou? Chega lá, seu filho chega para você e fala assim: olha, papai, Deus está me dando uma família nova, tá? Foi bom quando estivemos aqui, mas eu tive a visão e agora o Marcão vai ser meu papai. Aí o Heraldo sai da casa dele e vai para a casa do Marcão. Papai, Marcão.
Vai lá, abraça teu filho aí. Abraça aí. Fala para o teu irmão, uma visão. Ela é resultado de um propósito que não muda e é permanente na tua vida. Viver de forma profética é viver igual uma mulher na Bíblia. Uma mulher que não tinha motivos naturais, não tinha razões e lógicas. Pelo contrário, o momento dela, naturalmente, exigia uma decisão natural. Mas essa pessoa, ela decidiu viver profeticamente. Diga, profeticamente. Profeticamente não é andar pelo que se vê, mas é andar pelo que se crê através da palavra de Deus. Ela não usou subterfúgios, mas ela se lançou no risco de crer em Deus. Essa mulher se chama Ruth. Ela decidiu olhar para Noemi. Aparentemente ela não tinha nada, mas ela estava vendo algo que as pessoas não viam. Quem vive profeticamente não enxerga o que órfã não enxerga, porque órfã abandona, órfã sai, órfã derrama lágrimas, mas órfã não tem aliança. Eu quero declarar que Deus está levantando uma geração que não vê o momento e a situação, mas crê na palavra que Deus deu, e Deus, que aquele que deu a palavra não muda, Ele é permanente. Meu irmão, eu não sou órfã, eu sou Ruth, eu tenho a unção de Ruth na minha vida. Ser profético é não olhar para a sua situação, mas é olhar para o propósito de Deus. A Bíblia fala de outra mulher, as mulheres hoje estão abençoadas. Essa mulher, meu amado, ela viu que a sua cidade estava sentenciada, tudo que havia de acabar. A vida dela não era uma vida popularmente muito boa, ela tinha um estigma sobre ela. Mas, querido, eu quero dizer, não importa o que você foi no passado, quando você vive profeticamente, quando você tem uma visão, os seus planos mudam e a sua história entra para a história. Você não está ouvindo. Se você tivesse ouvido, estaria recebendo uma visão. Essa pessoa tinha um passado. Fala para o teu irmão, você tem um passado, mas Deus tem um futuro para você. Essa mulher, ela se chama Raabe. Ela é uma prostituta. Querido, mas olha, muitas vezes a bênção, ela vem não sobre aqueles que são justos, mas sobre aqueles que acreditam no sangue de Jesus, aqueles que creem na misericórdia. E ela viu em alguns espias um propósito, ela viu um destino. Eu quero declarar, quando se vive profeticamente, você não leva em conta quem você é, a situação que vai acontecer, mas você entra na história de Deus. Ela teve uma visão. Diga assim, olha, viver profeticamente é ter uma vida de visão. Noé, ele teve a sua vida mudada. Até o momento a sua vida era uma, mas quando ele tem uma visão, o propósito, a sua casa, sabe para que trabalha? Para construir uma arca. Quem tem uma visão envolve a sua família na construção. Quantos creem no céu? Ei, eu vou perguntar, quantos creem na eternidade e no céu? Quantos creem que existe o inferno? Agora, se você crê que existe o inferno e que existe o céu, como é que você trata aqueles que não foram salvos na sua família como se fosse para o céu? Não é? A vida de Moisés. Moisés, irmãos, olha, eu não sei o que você deixou para trás. Eu não sei o que você não acredita mais, mas eu quero dizer, quando você tem uma visão, Deus vai te dar um recomeço na sua vida. Você começou na sua força, agora você vai começar na força do Senhor para a tua vida. Qual é a visão? Ele olha numa sarça, e Deus levanta um legislador, um homem que entra na história, por causa de uma visão. Abraão! Deus fala com ele. A visão, meu amado, não é uma coisa que eu vejo, é uma palavra que eu recebo. Eu vou repetir, a visão não é uma coisa que eu vejo, é a palavra que gera uma imagem em mim. Sai da tua terra,
da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia fala que Abraão acreditou, chamou Sara, falou: mulher, vamos embora! Para onde? Para onde Deus me falou? Que Deus? O meu Deus? Qual? O Deus de Abraão. Como é que você sabe? Quando chegar lá, eu vou saber. Fala, irmão, uma visão toca a nossa vida toda. Então não vem falar para mim que você é crente e a tua vida não reflete o profético. José, ele teve um sonho, uma visão, e a vida dele foi definida pelo propósito. Ei, quando você recebe uma visão de Deus, a tua vida não é mais definida pelo que você deseja, mas pelo propósito de Deus. E Deus está nem aí se você está entendendo ou não. Deus está no controle da tua vida. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender a luta que você passou, a dificuldade que você passou, a humilhação que você passou, o esquecimento que você passou. Mas Deus, Ele está no controle daquilo que você não está no controle. Ele está no controle, meu amado. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, você está nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus, se expresse, por favor. Jeremias, meu amado, uma visão. Pode fazer barulho. Ele fala: sou uma criança. Mas Deus chama uma criança quando dá uma visão. Ele define uma vida através de uma visão. Paulo, depois de uma visão, lá em Atos 26, essa visão tem uma missão. Fala, a visão tem uma missão, e ela define os meus planejamentos. Como assim? Sabe, se nós queremos ser proféticos, nós temos que ter algo do céu. E lá em Atos 26, Jesus vira e fala para ele, primeira coisa: levanta-te. Fala, irmão, Deus fala com você na posição certa. Ele te derruba da incredulidade, mas te manda levantar na fé. Ei, Ele te derruba da incredulidade, do caminho errado, e você agora, Ele fala lá no versículo 16, Atos 26, levanta-te, firma sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te estabelecer, constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para as quais te envio, para lhes abrirem os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecado, e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Tem alguém aqui ouvindo? Deus fala assim, propósito, que gera um planejamento. Para isso, diga para o seu irmão, a visão tem um para isso. Para isso te apareci. Para isso, muitas pessoas dizem que receberam uma nova visão. Fala para o teu irmão, Deus não tem uma nova visão, Ele tem uma visão. Uma visão. E sabe, outra coisa, ela nunca é sobre você. A visão não é sobre você. Fala para o teu irmão, a visão não é sobre você. O que Deus faz com um adolescente chamado José? O que Ele faz? Hein? Ele manda esse menino preso como escravo para o Egito. Muitas vezes a gente fala assim que adolescente, sabe, não tem missão. Pois eu quero dizer que Deus está levantando e vai levantar uma geração de adolescentes, com a unção de José, com a unção de Davi. Tem adolescente aqui, os adolescentes, por favor, fiquem em pé. Que adolescente, fiquem em pé, todos os adolescentes. Eu quero liberar a unção de José sobre a tua vida. Alguém põe a mão sobre os adolescentes, ore por eles agora. Abençoa, libera a unção de José. Porque Deus vai fazer. Não vai. Deus vai fazer. Deus vai pegar adolescente, vai colocar em situação difícil para um propósito. Ali, ó, alguém ora sobre o Jonathan. Alguém ora sobre aquele menino ali. Fica em pé aí do lado dele. Ora por ele, por favor. Sabe, há muitas coisas das quais aplicamos a palavra visão, mas biblicamente a visão é Jesus. Diga, a visão não é uma coisa, é uma pessoa.
Diga, a visão é uma pessoa, ela é Jesus. Ela vai me influenciar a vida em todos os aspectos. Todos. Todos. Posso continuar pregando? Você cansou? Agora vamos lá para Abacuque. Você achou que eu não ia para lá? Eu vou para lá agora. Abacuque. Sabe o que Deus fala para o profeta? Inventa. Cria. Fala para o teu irmão, não inventa. Não cria. Escreve. Escreve, diga, escreve. O propósito, a visão. Irmãos, quantos querem prosperidade, provisão de Deus? Eu quero dizer que na visão tem prosperidade e provisão de Deus. Tudo que você precisa está onde? Está na visão. Está na visão. Quer a visão? Uma pessoa. Como se escreve? Fala para o teu irmão, uma visão que se escreve? Como é que eu posso escrever alguma coisa? Fala para o teu irmão, você escreve aquilo que você ouve. Fala para o teu irmão, aprenda que uma visão, quando é ouvida e é escrita, se transforma num plano. Escreve. Ele fala assim, escreve as coisas que você ouve. Todas elas são escritas de uma forma ou de outra. Ou você escreve a visão, ou você está escrevendo muita incredulidade da sua vida. O que você está escrevendo em você? Aí no versículo 2 ele fala assim, escreve e torna ela visível. Meu Deus. Torna ela clara. Torna ela entendível. Sabe o que acontece? A visão que Deus me dá, as outras pessoas têm que perceber. Elas percebem na minha rede social que eu pertenço a um Deus. Não é sobre você. Eu acho a coisa mais ridícula, algumas fotos de Instagram, a pessoa coloca uma foto e fala assim, ele é doce, ele é leve, eu falo, cara, não tem nada a ver, isso é uma idiotice do ego, querendo mandar uma mensagem para alguém. Se você quer ter uma visão do céu, começa a falar de Jesus, através da tua vida, dos teus olhos, da tua palavra, das tuas mãos, do teu portar, na sua dor as pessoas vão adorar a Deus. Sabe por quê? Porque elas não vão ver murmuração, elas vão ver posicionamento. As pessoas vão passar correndo, vão falar, esse cara é crente, esse cara é crente, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. As pessoas que passarem, porque as coisas de Deus têm que ser claras na sua vida, na sua agenda, na sua casa, no seu tempo. Meu filho, escreve a visão. Irmão, tábuas. A Bíblia fala assim que nosso coração é o lugar de Deus. Escreve. Escreve, diga para o seu irmão, escreve. Sabe, torna legível, evidente. E no versículo 3 ele fala o seguinte: essas coisas que eu planejei. Diga, a visão de Deus, que está clara, é um planejamento que o céu te deu, mas agora, aquilo que é do céu é teu. Aquilo que é do céu, agora é teu. A visão celestial está clara, não é mais algo apenas do céu, e agora, essas coisas que eu planejei, elas se tornam, fala para o teu irmão, as coisas que você captura, escreve, torna clara,
elas se tornam um planejamento. E esse planejamento, ele vira uma promessa. Você não ouviu? Você não ouviu? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui no texto que fala o seguinte: olha, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Eu quero declarar que o que Deus te deu como visão, que você tornou claro, que virou seu planejamento, que você vai ter paciência e determinação, porque mesmo nas coisas espirituais, você tem que ter perseverança, você tem que determinar, você tem que dizer, quando o diabo colocar algo na tua frente, você fala: não, eu quero é a promessa, eu quero é a visão, eu quero o que eu tornei claro, eu quero a salvação da minha casa, eu quero o reino na minha vida, eu quero a vontade de Deus na minha vida, seja feita a tua vontade. Eu sou profético e ela é uma promessa para mim hoje. Fala para o teu irmão: aprenda a não tornar o fim, o meio, um fim. Sabe o que acontece? Todos os anos nós desafiamos pessoas a escrever planejamento, fazer um planejamento profético. Mas muitos confundem, que acham que tem que inventar. Fala para o teu irmão: você tem que ouvir uma palavra como essa agora, anotar e acreditar que ela vai se cumprir na sua vida. Sabe, tudo que você precisa é escrever o quê? A visão. Qual visão? Celestial. Então, meu amado, só que para isso eu tenho que aprender a lidar com a vida. Não torne, fala para o teu irmão, não torne o meio o seu propósito. Planejamento profético é resultado de ouvir, receber, entender, se posicionar sobre os propósitos de Deus através de uma palavra. Aí o que acontece? Por exemplo, e eu vou falar isso, já vou encerrar e já vou orar. Antes de Deus dar uma esposa a Adão, o que ele fez? Ele deu uma missão. Fala para o teu irmão: antes de Deus dar uma esposa, ele deu um propósito. Aí depois Deus vê, coloca o homem e fala assim: não é bom que ele esteja só, farei uma cooperadora. Agora pessoas estão transformando a sua família num fim. A sua família é um meio, o fim é Jesus. A sua carreira é o meio, é aquilo que Deus te dá. Por exemplo, tem pessoas aqui que Deus vai entregar milhões de reais, milhões de dólares, Deus vai entregar. Mas sabe por quê? Porque isso não será o fim. Ele é um meio, para quê? Para uma visão. Qual é a visão? Não é o que eu invento, é aquela que eu recebo do meu altar, é aquela que eu recebo da minha igreja. Eu tenho um sacerdote, eu tenho um profeta. Por isso que a Bíblia fala assim: crede em Deus e você vai ficar seguro, você não vai falir na crise. Crê no Senhor, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que não vacila. E crede nos seus profetas, aqueles que trazem a visão, e você vai prosperar. Eu declaro que você vai prosperar. Agora, olha lá, pode. Agora tem pessoas que não pecam, sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Porque se tiver dinheiro vai fazer tudo aquilo. Hoje elas não fazem muita coisa porque não tem. Porque no dia que tiver dinheiro vai pecar igual um capeta. Por isso que algumas pessoas não recebem, porque o pouco já é difícil. A Bíblia fala assim: porque você foi fiel sobre o pouco, eu te colocarei sobre o muito. Oh, aleluia. Sabe, olha aqui essa palavra, sabe, a constância na aliança. Fidelidade é isso, constância na aliança. Sobre o pouco, porque você muitas vezes acha que é muito. Aí Deus vai falar assim: eu vou fazer uma coisa que você não pode fazer. Eu vou te tirar e eu vou te colocar sobre. Irmão, eu quero dizer que você vai ficar acima do muito.
Porque você é fiel à visão celestial. Então no teu processo de propósito de visão, Deus vai colocar os contratos, Deus vai enviar as causas, Deus vai, sabe, abrir as portas, Deus vai te promover, você vai estar trabalhando naquela empresa, aí o teu chefe vai olhar para você e falar assim: eu não estou entendendo, mas Deus mandou te dar essa empresa. E não me olha com essa cara de incrédulo não, porque a Bíblia fala: vou tirar do ímpio e vou dar para o justo. E tem outras coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar assim: me dá. A pessoa: não estou entendendo. Toma aqui, me dá, toma. Sabe por quê? Porque quando você está vivendo um tempo profético, fala para o irmão, quando você estiver vivendo um tempo profético, debaixo de uma palavra profética, os egípcios vão entregar para você aquilo que eles achavam que era deles. Ué, está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque muitas vezes tem coisa que eu vou ter que trabalhar. Tem coisa que Deus simplesmente fala assim: tu já trabalhou para esses egípcios, tu construiu um bocado de pirâmides, agora chega para ele lá: ei, me dá aí tua carruagem aí, tua Ferrari, cara, toma aí. Para isso tem que receber uma visão, anotar a visão, tornar clara, definir através de planejamento e tornar ela uma promessa na sua vida. Escreve a visão. Muitas vezes a gente acha que ter uma visão é ver coisas, ver desenhos. Não, é ouvir uma palavra e dizer: eu sou uma pessoa profética. Eu sou como Ruth. Eu sou como Noemi, como Raabe. Eu sou como José. Eu sou como Jeremias, como Paulo, como Abraão, como Moisés. Eu sou alguém que teve uma visão. E a partir de hoje, a minha vida vai ser o reino de Deus. Quer prosperar? Ganha alma, traz para a igreja. Quer prosperar? Para de orar por você e comece a orar por alguém. Quer prosperar, querido? Começa a liberar generosidade na tua vida. Quer prosperar? Seja um adorador. Para de ficar sentado nessa cadeira com um defunto, achando que Deus e o mundo te devem alguma coisa. Começa a crer na palavra, pegar a palavra, fala: 2020 vai ser um ano revolucionário e vai começar hoje. 2020 começa agora.